Fala pessoal, tudo certo? Excelente dia a todos. Desejo que vocês tenham um grande dia. E pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da estrutura de bear market. Então, muita gente falando sobre a questão de bear market, bear market, bear market. Mas quando a gente fala da estrutura, né, bear market tem muito a ver, tem muita associação com a economia, tá? Então, quando a gente está de fato em um bear market de uma característica econômica, ele tende a atingir os mercados como um todo e não somente cripto. Todavia, cripto está sentindo bastante em virtude de dois fatores. Fator número um é um mercado de menor market cap. Então, hoje nós temos 3 trilhões de market cap, então a adição de 1 trilhão iria fazer com que a gente fosse para 4 e a gente teria um aumento percentual muito forte, né? Uma, uma, uma crescente de mais ou menos 25% nesse sentido, né? Então, isso iria escoar de fato para o mercado cripto. E também a questão ali das operações em mercados futuros, mercados perpétuos, que a gente sabe que tem pessoas que alavancam 25 vezes, 50 vezes e 100 vezes. Então, às vezes, uma notícia, um murmurinho faz com que o mercado tenha uma movimentação muito violenta, seja para cima ou para baixo, tá? E aqui o que a gente quer mostrar para você é, é o que nós já estamos fazendo há alguns dias, né? Então, trazendo para vocês a informação de que o Fed ele vem, né, apertando o seu balanço desde abril de 2022. Neste sentido, né, se a gente elaborar uma situação temporal, em abril do próximo ano, 4 anos praticamente que o Fed, né, estaria apertando seu balanço, né? Estaria, né, se a gente não tivesse a interrupção que tivemos recentemente no dia 1º de dezembro, ou seja, há 2 dias atrás, tá? E algo que é muito importante mostrar para vocês é que dentro de um mercado, né, de renda variável, a gente sempre vai ter pessoas comprando risco. Quando a gente tem uma maior liquidez, esse risco a ser comprado é maior. Quando a gente tem menor, esse risco a ser comprado, de fato, cai, ele dilui. E aqui nós temos umas informações importantes, né? E a nossa comparação ela vai se dar sobre o índice S&P 500, tá? Então, o índice S&P 500 ele reúne as 500 empresas ali de capital aberto dos Estados Unidos, né? E a gente tem uma composição de mais ou menos 30 a 35% desse índice das 7 magníficas. E aí a gente está falando de Apple, Tesla, Nvidia, Meta, Google, Amazon e Microsoft, beleza? E aí, o que eu quero mostrar para vocês é que quando nós temos uma relação de bear market por uma situação econômica, como por exemplo a situação que nós mostramos aqui para vocês, veja que foi aqui em abril de 2022 que o Fed ele começou de fato a contrair o seu balanço, ou seja, parar de imprimir e enviar dinheiro para a economia, a gente separa, né, esse quadrante aqui e vê que as empresas elas também responderam negativamente, não apenas cripto. Cripto também respondeu negativamente, tá? Aí você fala, poxa, Matheus, aqui eu não consigo ver absolutamente nada. Não tem problema, a gente coloca um por um, tá? A gente coloca um por um e aí é possível ver. Então, ó, veja só que nesse quadrante aqui, nós vamos ter uma onda de baixa. Então, se a gente colocar a NVIDIA, ó, a gente vê que ela respondeu com queda. Vamos tirar a NVIDIA e colocar o Google. O Google também, neste quadrante, ele respondeu com queda, tá? Tesla, nesse quadrante, também respondeu com queda, né? Teve um pico e depois uma queda. Amazon, mesma coisa, né? Nós tivemos um pico e aí uma queda. A gente vê Meta, né? Um leve repique e depois uma queda. A gente vê Microsoft, um repique e também uma queda. E a gente vê Apple também, um repique e uma queda. Isso aqui tá
né, de acordo com aquilo que nós estamos avaliando, que foi aquele tempo em que o Fed de fato anunciou, né, a contração do seu balanço. Isso também afeta as empresas, né? E por que que eu estou querendo trazer esse comparativo? Quando a gente fala de um bear market, de uma estrutura econômica, como que a gente fala de um bear market específico para cripto? Isso não existe, isso também atinge as empresas norte-americanas, tá? E a nossa tese por trás desse cenário é que, se a gente avaliar, quase 4 anos nós ficamos sem injeção de liquidez dentro da economia, tá? E isso fez com que ativos de risco mais seguros e perenes de fato destoassem em relação àqueles ativos menores. No caso do mercado de ações, esses ativos mais sólidos descolaram das ações menores, das small caps, e aí, no caso do mercado cripto, o Bitcoin se descolou em relação às altcoins. Então a gente vê de fato, né, que o investidor, quando o mercado ele está mais seco, ele procura ativos de risco, ativos de renda variável, né, que são mais seguros. E as Big Techs, de fato, são mais seguros e também reportaram resultados muito positivos, tá? Tudo isso para mostrar para vocês que o que está acontecendo dentro desse índice é reflexo do que está acontecendo em cripto. Então, se a gente olhar a bolsa norte-americana, o que está subindo? As grandes companhias, as companhias mais seguras, mais bem fundamentadas e que mostram um grande interesse institucional. O que subiu em cripto e renovou uma dezena de vezes, perdão, máxima histórica, Bitcoin, tá? Então, quando nós não temos tanto capital circulando, ele vai para os ativos, de fato, mais consolidados, mais fundamentados e que, em tese, são setores perenes. E o Bitcoin é fundamentado, o Bitcoin é escasso e ele vai existir, né, de uma forma perpétua, bem como o ouro, tá? E aí, se a gente traz uma relação, né, de um gráfico, a gente até consegue ver realmente, né, as sete magníficas, olha o quanto elas destoam das outras 493 empresas, né? Então, as outras empresas, elas nem fazem tanta força dentro do índice, né? Tanto que a gente fala S&P 500, mas a gente poderia chamar muito bem de S&P 493, tá? Então, tudo isso é para mostrar para vocês que, de fato, né, apesar da queda que nós estamos vendo no Bitcoin, né, a gente vê que isso não é um bear market, né? De fato, esse movimento que nós estamos passando não é excludente, não é apenas de cripto, tá? E aí, pessoal, quando a gente, né, traz aqui a dominância do Bitcoin, né, que eu acho que é algo muito importante para a gente pautar aqui dentro da live, a gente vê que, basicamente, né, o mercado, deixa eu colocar no gráfico, isso, estamos no gráfico de uma semana, né? Então, o início do QT, ele aconteceu aqui, o aperto monetário do Fed. Neste sentido, né, a gente viu que cripto, né, aumentou a sua capitalização de mercado, ou seja, a gente tem mais dinheiro investido hoje do que antes, todavia, 60% quase desse saco de dinheiro está no Bitcoin. Ou seja, do aperto monetário até agora, tivemos, de uma maneira bem resumida, um ciclo excludente do Bitcoin. Ele sendo o protagonista, não as altcoins. Vocês entenderam o fio da meada? Nas ações norte-americanas, as sete magníficas subiram. O que aconteceu com as outras? As outras ficaram estagnadas. Se a gente comparar o Russell, né, com o S&P 500, a gente vê que realmente os ativos mais arriscados estão mais subvalorizados do que aqueles ativos que são menos arriscados. E isso é reflexo também dentro do mercado cripto. Veja, quando o Bitcoin cai 2, 3, 4%, a gente vê altcoins caindo 7, 8, 9, 10, 15% num dia. Então, a analogia é,
Mag 7 representa, né, o movimento do Bitcoin dentro do nosso mercado, enquanto as outras ações de menor market cap representam o movimento das altcoins, tá? E aí a gente consegue ver que o Fed também já está atuando no quesito injeção de liquidez. Então, nós tivemos ali no primeiro dia de dezembro, o Fed injetando dinheiro nos bancos, tá? Então, injetou 13,5 bilhões no sistema bancário. Então, uma preocupação era que o sistema bancário ele estava bem seco e ele injetou esse liquidez. Tivemos até um gap, né? Um salto dessa região até essa região onde está circulada. Então, dinheiro já está sendo injetado dentro da economia. Além disso, se a gente trouxer uma construção de raciocínio, a gente consegue entender, né, que o Bitcoin está sendo mais aderido do que menos aderido, se tornando mais popular do que impopular. Então a gente vê aqui, ó, a Vanguard, uma das principais gestoras do mundo, né, que já renegou o Bitcoin, né, agora oferece ETFs de Bitcoin para os seus investidores. Além disso, o Bank of America também recomenda até 4% em cripto nos seus portfólios. Então, tudo isso para a gente dizer para vocês que a gente está tendo uma convergência no que diz respeito a fundamento do Bitcoin está intacto, ele está cada vez mais popular e ele se encaminha rumo a se tornar uma reserva de valor tão parruda como o ouro. E a gente vê o cenário macro, né, melhorando, uma expansão de liquidez, e aí a gente consegue mapear corte de juros, a gente consegue mapear a transição do QT e o começo do QE. A gente sabe que isso não começa imediatamente, mas é algo que tem que ser mapeado e o mercado opera a expectativa. Muito possivelmente, né, até o fim do ano, a gente veja o Donald Trump nomeando um presidente para o Fed com uma postura mais dovish. A gente fala do Kevin Hassett nesse sentido, e aí é um cara pró-cripto também. E aí a gente vê também que o Trump vai enviar dinheiro para os norte-americanos, muito parecido com o que o Biden fez ali na Covid, né, enviando envelopes, e aí a gente consegue, né, simular que isso traria um movimento de 600 bilhões até mais ou menos 1 trilhão de dólares dentro da economia norte-americana, que poderia escoar para os ativos de risco, tá? Além disso, a gente consegue ver, né, que a próxima reunião para o Fed, que está marcada daqui uma semana praticamente, né, na próxima quarta, dia 10, nós estamos com uma odd para o corte de 90%. É bom relembrar, né, que até algumas semanas atrás, duas semanas e meia mais ou menos, esse número de 89, ele estava ali entre 40% mais ou menos. Então, bastou o discurso de dois membros do Fed falando sobre a preocupação com o mercado de trabalho, já que com a ausência de dados relevantes do mercado de trabalho em virtude do shutdown, bastou o discurso desses dois membros da cadeira de Nova York e da cadeira de São Francisco que essas odds mudaram. Além disso, no dia de hoje, nós tivemos dados favoráveis que corroboraram para essa subida. Um caso do ADP, né, mostrando que houve mais demissões do que contratações, e também um PMI abaixo das suas projeções. Beleza, pessoal? Então, o que a gente quer mostrar para vocês realmente é que, estruturalmente falando, se a gente considerar o cenário macroeconômico, né, a gente teria que considerar, né, que isso seria basicamente um bear market isolado de cripto? É uma pergunta, né, porque os ativos estão corrigindo tanto. E, na verdade, se a gente fala de uma situação macro, a gente está falando de uma situação generalizada. Por que que, em tese, isso atingiria só cripto? Então a gente teria um bear market isolado de cripto? E a resposta é não. Esse bear market também teria que atingir os ativos de risco, tá? O que acontece é o que nós falamos, nós estamos falando de cripto, onde a volatilidade é maior, porque nós temos um market cap menor,
Então, qualquer entrada ou saída de capital, percentualmente falando, traz, né, um movimento relativo muito maior. E aí também a gente tem a questão da alavancagem. Então, como que a gente pode considerar que, de acordo com o cenário macro, que estamos caminhando para uma expansão, dentro do mercado cripto nós estamos em bear market, mas o mercado de estoques norte-americano não está? Bom, macro é algo estrutural, entende? Uma coisa é uma bolha que atinge especificamente um determinado setor. Outra coisa é algo estrutural, que é o macro. Por que que o SAP está respondendo de uma forma e cripto está respondendo de outra, né? Porque o SAP também tem muito mais capital, 55 trilhões aproximadamente de investimento tem no SAP, e é muito difícil fazer com que a gente tenha uma flutuação na casa de 2 ou 3% dentro do índice. A gente precisaria de muito esforço dentro desse capital investido. Já em cripto, não. Por ser um market cap menor, a volatilidade acaba sendo muito mais fácil. Então, a tese é, dentro de um mercado onde a liquidez está seca e está começando a ligar a torneirinha ali do dinheiro, enquanto a gente não tivesse essa torneirinha sendo aberta, os ativos de risco o dinheiro, iria escoar para os ativos de risco mais seguros e perenes, como foi o caso das Sete Magníficas, que responde, e a gente trouxe o gráfico para vocês, que o reflexo do desempenho do SIP é por conta dessas empresas, e o reflexo, o retorno que nós tivemos nesses últimos 2 anos praticamente dentro do mercado cripto, foi um movimento excludente do Bitcoin, enquanto as altcoins ficaram no chinelo, beleza? E aí, só para completar, né, a gente trazendo uma análise técnica sobre o Bitcoin, a gente vê muita gente falando, né, referente à questão de bear market, né, e eu gostaria também de trazer uma reflexão para vocês, né, muitas pessoas caracterizam, né, que o Bitcoin, ele eventualmente possa estar num bear market, enquanto ele continuar fechando abaixo dessa média móvel simples de 50 períodos. O que eu quero dizer para vocês é que com tudo isso que está acontecendo, né, o mercado nem vai querer saber dessa média. Se o Bitcoin tiver que subir e rasgar para cima, essa média ela vai ser completamente ignorada, tá? Ela vai ser completamente ignorada. Então, médias foram feitas para balizar o movimento. Então, elas não dizem por si só, e a gente não pode usar um indicador isolado para dizer que é bear market. O que estão vendendo para vocês em outros vídeos se a gente estiver abaixo da média de 50, então é bear market. Poxa, e se não for? E se você vê dados on-chain, expansão da base monetária e vê que isso está corroborando silenciosamente para a gente ter um mercado próspero, você vai deixar de fazer um movimento aqui simplesmente porque a gente está abaixo dessa média amarela? Não me parece ser um movimento dos mais sensatos, tá? Mas, de qualquer forma, se você tiver com medo de investir, e eu entendo, invista em ativos mais sólidos e mais parrudos. Ou você só investe em Bitcoin, ou aí você investe naquilo que a gente chama de Santíssima Trindade. Bitcoin, Ethereum, Solana, e ainda não invista tudo de uma vez e tenha caixa. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pelo vídeo. Deixa o like aí, ativa o sininho para que você receba a notificação. E até a próxima, pessoal. Um abraço.